Shalom, flores! Tudo bem com vocês? Deus tem chamado essas mulheres lindas do Senhor para exatamente esse tempo de agora que nós estamos vivendo, para que nós possamos nos levantar como Neemias, como Esther, para que a gente faça realmente a vontade de Deus nesse tempo. Eu quero dizer para você que você é uma inspiração do Espírito Santo. Então, nós estamos lendo o livro de Neemias, mas no capítulo 1 ainda, no versículo 11, ele vem trazendo a oração dele. E eu quero trazer para você um pouquinho dessa essência da oração. Olha, essa palavra trouxe muita essência ao meu coração e eu preciso compartilhar com você. Neemias, ele tem um momento em que ele precisa muito chamar a atenção de Deus. E num determinado momento, antes dele fechar essa oração, ele precisa lembrar que ele é o servo de Deus. Faz essa citação de que ele é servo de Deus, como ele lembra também dos outros que também têm orado, sabe, que tem buscado a face do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, nosso soberano Criador, ele pode sim ouvir a nossa voz. Ele pode sim, sabe por quê? Porque nós nos lembramos, na verdade não é Deus que se lembra, nós que nos lembramos que nós somos filhas, nós somos servos, nós estamos aqui apenas para um propósito. E se nós estamos aqui para um propósito, nós precisamos lembrar isso para nossa alma e para nossa mente. Ei, alma, se aquieta um pouco. Deus, ouve o meu clamor nesse momento. Senhor, ouve o meu clamor para que o Senhor venha fazer a tua vontade, o teu querer dentro dessa situação aqui, mas que o Senhor seja manifestado diante dessa situação. Pai, eu quero te pedir para que essa oração suba para ti como essência agradável. Quantas vezes a gente está tão aflito, quantas vezes a gente está tão desesperada que a gente não consegue entender ou distinguir a situação em si. Às vezes a gente faz até uma oração errada diante de coisas que estão acontecendo. E a gente, sabe, só tá vendo aquilo dali, a gente não tem uma visão ampla. Às vezes pessoas de fora conseguem ver coisas que a gente não consegue ver exatamente porque a gente tá assim. Mas Neemias, ele pede para que Deus venha sobre ele. Nesse momento, ele entende que ele é servo do Senhor. E sendo servo, ele tá ali, disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo diante de uma situação tão ruim. Porque nesse momento, os muros precisavam ser reconstruídos. Nesse momento, o povo estava chorando. Nesse momento, tudo estava queimado, tudo se tinha perdido. Mas Neemias pediu por um clamor, Deus tivesse prazer, para que Deus pudesse ouvir, para que Deus pudesse manifestar diante daquela situação em que Neemias estava vivendo. Olha, eu não sei o que você tem passado. Existe um movimento, uma manifestação de quê? A manifestação dos servos. A manifestação daqueles que realmente amam a Deus. Quando Neemias ele entende que o clamor de muitos, a oração de muitos, pode fazer uma mudança radical. Ali naquele momento, ele quebrou o coração de Deus. Porque ele fala, Senhor, não é só eu. Não é só eu que estou orando, sabe? Tem outros também. Senhor, essa situação aqui não é só para mim, é para outros também. É para todos que precisam. Então, tudo que você fizer, coloque, claro, Deus na frente, mas que você possa entender, querida, que você é filha. Entenda isso. Ele ainda conclui da seguinte maneira: olha, ele foi no ponto-chave. Ele chegou em Deus, ele glorificou ao Senhor, ele exaltou o Senhor, ele viu a situação do povo que não glorificava mais a Deus, ele reconheceu os pecados de Israel, ele orou por Israel, ele pediu a Deus pelo perdão, para que Deus pudesse vir com a sua misericórdia sobre a vida daquele povo, sobre a vida dele também. Ele reconheceu, ele teve um reconhecimento, e a partir dali ele fala, Senhor, ouve a minha oração,
ouve a oração dos outros que oram também da mesma forma que eu tenho orado e faz, Senhor, a tua vontade, o teu querer sobre essa situação, porque isso aqui não é só para mim, é para todos. Não tem a ver só comigo, tem a ver com todos. Então, Deus tem prazer em vidas. Deus ama pessoas. O que ele ama é pessoas. Tanto é que ele deu seu único filho por nós, porque ele ama pessoas. Mas lembrar disso, principalmente quando a gente passa por traições que pessoas fazem com a gente, é muito mais delicado. Mas quando a gente entende, como Neemias entendeu, que o povo era servo também, e naquela situação ele completa, faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Esse é o ponto-chave. Neemias, ele não só pede para Deus, como ele entende que ele só pode ter sucesso e que o rei só pode ser bondoso se Deus colocar a mão dele sobre aquela situação. Então, se você está passando por uma situação complexa, uma situação delicada, uma situação em que é difícil, sabe? Tá sendo difícil. Eu quero trazer para você, nesse exato momento, além de pedir a Deus, além de entender o que Deus quer, fala com o Senhor hoje. Fala com Ele o seguinte: Deus, essa aqui é a minha situação. Eu peço para que eu tenha sucesso nessa situação. Senhor, eu peço para que não só eu tenha sucesso, mas que os meus irmãos também tenham sucesso. Para que outras pessoas também tenham sucesso diante dessa situação. Senhor, e aquela pessoa lá que tem a caneta, ou aquela pessoa lá que tem a palavra, que ela que vai chegar, ela que vai fazer acontecer, que ela seja bondosa comigo. Senhor, não se esquece de mim. Não esquece, mas contempla o tempo de hoje. Sabe, Neemias, ele foi profundo, sem repetição. Neemias foi profundo, sem ficar enrolando muito. Neemias, ele foi profundo, com as palavras certas, para a hora certa, no tempo certo. Neemias não se escondeu, ainda que ele entendesse que aquele tempo ali era difícil. Ainda que ele entendesse que talvez o rei não fosse aceitar, mas ele ainda assim confiou no Senhor. Ele buscou a presença de Deus e ele fez a vontade de Deus diante da oração. Então, que você hoje possa entender que Deus é soberano e que ele pode fazer qualquer coisa na sua vida em nome de Jesus. Eu trago essa palavra que eu precisava falar com você, porque também corta ao meu coração e a mesma palavra que corta em mim, corta para vocês e vice-versa. Então, que vocês possam ter esse exemplo de oração, coloca mesmo na mão do Senhor e se lembre de que Deus está nessa situação e que Ele pode conduzir se você permitir. Em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus e shalom.